Que você falasse um pouco sobre o nosso ponto de história, sobre a luta de independência do Congo, uma luta importante do povo negro, e que também é engraçado, né? O movimento negro esqueceu, né? Pelo menos esse movimento negro pequeno burguês esqueceu completamente da luta real que se deve travar em torno dos direitos, da luta nacionalista, da luta do povo africano, e agora está todo ele direcionado a essa luta pela censura, né? Que é totalmente escandaloso. Eu fico pensando que seria, que imaginaria os militantes que conseguiram a independência do Congo diante dessas questões colocadas atualmente pela esquerda e pequeno burguês. Mas enfim, vamos lá, Caio Túlio, a palavra está contigo. Só destacar, né, que no dia 30 de julho de 1961, o Congo foi declarado país independente, né, o chamado Congo belga, né, para diferenciar do outro Congo, porque dois países chamaram-se República do Congo, né. Bom, a pessoa que levou nessa luta, inclusive nós temos uma notícia sobre isso mais para frente, mas a pessoa que levou a luta de independência do Congo é um revolucionário, um militante bastante conhecido, citado, né? É, chamado Patrice Lumumba. Ele era líder de um movimento nacionalista que começou ali nos anos 50 e ele conquistou a independência do país nessa data, né, em 1960, perdão, 1960. E ele se tornou o primeiro-ministro nas eleições parlamentares do mesmo ano, e Joseph Kasavubu, ele se tornou presidente do país. Bom, no mesmo ano, né, em julho, eclodiu uma rebelião contra o Lumumba, que era considerado um radical, né, uma pessoa, digamos assim, socialista, estava naquele contexto da chamada, né, Guerra Fria. Então, havia uma disputa também entre os Estados Unidos, que apoiava os regimes ditatoriais na África, e outros países europeus imperialistas, né, que apoiavam, todos eles apoiavam as piores ditaduras e o colonialismo na África. Bom, aconteceu um golpe de Estado liderado por um cidadão que vai se tornar depois um ditador, né, no Congo, chamado Congo Belga. É, esse golpe de Estado que ocorreu em julho derrubou o Lumumba, que já era nessa época, né, uma pessoa conhecida no mundo inteiro pela sua luta nacionalista, pela luta pela libertação do Congo. E o Lumumba foi assassinado, né, nesse golpe. Inclusive, o golpe tem claro apoio dos norte-americanos, da França e da Bélgica, né, que era a antigo colonialista, né, do Congo. Bom, o Lumumba foi assassinado, né, fuzilado, seu corpo sumiu, né, uma pessoa, um belga, né, afirmou ter derretido, inclusive, o Lumumba em ácido e pouca coisa restou do seu corpo. Bom, e a partir disso daí, a história política do Congo vai se tornar assim, uma história política muito cheia de lances, né? E depois vai cair aí numa ditadura apoiada pelos norte-americanos durante mais de 30 anos, né? Bom, o Congo belga, ele é conhecido, né? Porque foi ali que foi promovido uma das piores formas, né, que o mundo já viu de exploração colonial, né? Inclusive, ele foi uma possessão pessoal do rei Leopoldo II da Bélgica durante um período até ali do início dos anos
do início do século XX, né? Ele foi uma possessão pessoal do rei Leopoldo por 23 anos e depois vai se tornar ali uma possessão da própria Bélgica. Durante esse período em que foi possessão do rei Leopoldo, se organizou lá um tipo de exploração bárbara, terrível, né? Isso foi de 1885, mais ou menos, até 1908, né? Em que as pessoas, né, as tribos, vamos chamar assim, os grupos, eles eram organizados para colher borracha, pegar borracha, né? E quem não alcançasse as metas estabelecidas pelos colonizadores sofria penalidades bárbaras. Estima-se que milhões de pessoas foram massacradas durante esses anos aí, de 1885 até 1908, e, logicamente, após a Bélgica assumir o controle, não ser mais uma possessão individual de uma pessoa, também a exploração vai continuar durante mais aí 50 anos. Então tá aí, né? A luta de independência do Congo foi um dos primeiros países a se libertar do colonizador na África, né? Junto com Gana, nesse mesmo ano. Foi uma luta muito importante, porque era uma colonização muito bárbara, né? E isso daí impulsionou a luta de vários povos africanos contra os colonizadores europeus. Então, tá aí, né, lembrando aí a independência, importante independência do Congo, do chamado Congo belga, que é um dos maiores países da África. Vou devolver para você, Juliano. É isso daí, Patrício Lumumba, lembrado aqui no Notição, programa de Preto, e a luta pela independência do Congo, um fato importantíssimo aí da história da luta do negro, especialmente da luta pela independência nacional africana, luta que se desenvolve até os dias de hoje, como o companheiro Caio colocou, os países todos africanos submetidos a um duro controle do imperialismo, a intervenções, a golpes de Estado. Isso que nós vemos aqui no Brasil nesse último período, acontece nos países africanos quase de mês em mês, de eleição em eleição, tudo controlado pelo imperialismo norte-americano. Este mesmo imperialismo que tenta se passar por democrático e preocupado com as eleições aqui no Brasil. Basta vocês verem a preocupação que eles tiveram com as eleições no Congo e em outros países, que vocês vão ver qual que é a preocupação real do imperialismo norte-americano e europeu com relação aos povos oprimidos. Bom, antes de entrar na nossa polêmica central, eu queria fazer aqui nossa divulgação da nossa imprensa, né? Ao contrário do movimento negro pequeno burguês, que conta tão somente com a imprensa capitalista, né? E fica entregando currículo aí para a Folha de São Paulo para conseguir a sua coluninha semanal. Nós estamos aqui com a nossa revista João Cândido, a revista do Coletivo de Negros. Essa aqui com balanço da última conferência, na qual inclusive se aprovou, se discutiu entre dezenas de companheiros, não só do próprio PCO, mas de outras organizações, como o próprio Partido dos Trabalhadores, a luta por Lula presidente e a luta pelo fim da PM, uma questão já histórica aqui do Partido da Causa Operária, que inclusive nós defendíamos de maneira até muito mais escancarada do que a própria questão do fim do STF e da eleição do Judiciário. Vejam vocês como é que o STF, nesse sentido, se for pegar no detalhe, é até mais perigoso do que a própria polícia militar, né? Que eu, até onde eu me recordo, nunca tentou aí, pelo menos, censurar as nossas leis. Tudo bem que a ação deles é mais prática, digamos assim. Mas, enfim, aqui está a nossa revista, número 16. Estamos para tirar a revista também de número 17. Mas você que tem interesse, quer conhecer melhor a política para a luta do povo negro, defendida pelo Partido da Causa Operária, defendida pelo Coletivo de Negros João Cândido, adquira aí, faça parte da construção do imprensa verdadeiramente independente e revolucionária, uma imprensa que chegou aqui a seu número 16, né? E a gente quer tirar ela de maneira mensal, então, caso você tenha interesse, eu acho que faz parte aí de todos aqueles novos, aproveitando as novas inscrições no canal, adquira a sua revista.
Basta enviar um e-mail solicitando a sua revista para joaocândido.pco@gmail.com. Você também pode fazer o Pix para esse mesmo e-mail, no valor de R$ 20, que é o valor da revista, e pode mandar o seu endereço neste e-mail que a gente encaminha com o valor do SEDEX para a sua residência. É uma revista que não só tem a questão da conferência, mas também tem o poeta dos escravos, Castro Alves. Tem também outros debates aqui sobre a questão do fascismo. Tem também debate sobre a questão da censura, revista que saiu, inclusive, antes mesmo do processo que eu estou respondendo, mas vejo vocês o problema da censura, o problema da restrição àquilo que é dito, né? Enfim, você que quer participar da nossa campanha, da luta do negro, esta daqui é a nossa campanha impressa, né? Nós temos o nosso aqui, ó. Ah, deu close. É isso aí, produção. Tá aqui o close, ó. Mantém um close aí, que tá legal. Isso, tá legal. Aqui, ó. Que bonito que tá a revista. Tem uma revista mais bonita ainda que tá na gráfica. Já mandamos rodar na gráfica e sairá em breve também. Aqui mais fotos da conferência. Quem esteve lá, inclusive a gente esteve lá a conferência do Jacarezinho, ela foi alguns dias antes de uma nova ação policial no bairro, que resultou na morte de uma pessoa, e depois mataram mais gente lá também. E tá aquele clima de terror no Jacaré e no Rio de Janeiro de conjunto, né? Ainda mais em ano eleitoral, com o barril de pólvora que é a população negra no Rio de Janeiro, não só lá, mas no país inteiro, a repressão tende a ser maior. Pois bem, entre em contato conosco, participe também da reunião do Coletivo de Negros, sempre aos sábados, às 16 horas. Venha discutir conosco a política para a luta do negro no momento. Bom, indo para a carne de pescoço do programa, que é o seguinte: eu tive a grata visita. Sempre é bom receber oficial de justiça, né? Uma coisa muito boa e muito legal, você ser intimado, ser notificado sobre um processo que corre contra a sua pessoa. Tive a grata visita do oficial de justiça na sexta-feira passada e eu fui notificado de que existe um processo criminal, uma queixa-crime contra mim, que tramita lá no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A queixa-crime, aí, produção, se você quiser tirar algum print da primeira, tá aí o print. Processo é público, quem quiser acessar pode acessar aí, fique à vontade. A Bruna Chaves Breslas, para quem não conhece, atual presidenta da União Nacional dos Estudantes, me processa por injúria e difamação em razão de uma matéria que eu redigi para o causaoperaria.org.br, minha coluna, na qual eu trato a posição política dela como uma posição política conhecida do movimento negro, da história da luta do negro ao longo desse século já, que é a posição do capanga, né? Do negro da casa, como se diz, do negro de alma branca. Na coluna, inclusive, eu a chamo expressamente de negra de alma branca, até porque àquela altura, né, da luta contra o golpe de Estado, ela posava para fotos ao lado de ninguém mais, ninguém menos que o senhor Fernando Henrique Cardoso, responsável aí pela a liquidação de boa parte do patrimônio nacional brasileiro ainda nos anos 90. Eu me recordo muito bem daquele período no qual eu tinha um tio meu, já falecido, inclusive. Eu posso até dizer que foi falecido em razão da privatização da Telebrasília, o sistema Telebrás vendido aí pela época do PSDB. Ele teve também, com a privatização, obviamente, perdeu seu emprego e daí em diante ele simplesmente degringolou a sua vida, como a sua família de conjunto, e veio a falecer anos depois aí, em situação muito ruim, mas enfim, essa é uma das milhares de realidades das pessoas que foram alvo das privatizações dos anos 90, e aí a atual presidenta da ONU se juntou aí com a FHC para fazer, naquele momento, a campanha em defesa da Frente Amplíssima, né, que juntou aí toda a corja golpista, né, para poder defender a participação do MBL, Movimento Brasil Livre, nos atos da esquerda, defender a participação de Ciro Gomes, né, o abutre Ciro Gomes,
nos atos da esquerda, também do próprio PSDB nos atos da esquerda, enfim, foi aquela bagunça toda que vocês, imagino eu, têm acompanhado aqui na própria causaoperária.org.br. Pois bem, na medida em que ela não defende efetivamente os interesses do povo negro, na verdade, muito pelo contrário, defende os interesses daqueles que oprimem o povo negro, nós tiramos essa alcunha, que é uma alcunha política, né, uma caracterização política, não tem nada a ver com injúria, muito longe de difamação, nada disso. É uma crítica política à postura dela, tal como a do próprio... Quem mais? Sérgio Camargo também já se revoltou com relação às nossas posições. Fernando Holliday, outro negro também a serviço do golpe, de maneira mais escancarada, né? Também já foi criticado em nossa imprensa, uma crítica política a respeito desses negros a serviço da Casa Grande, né? Quer dizer, o regime contrata aí pessoas políticas negras para poder fazer a política, levar adiante a política de defesa do regime golpista contra os interesses reais da população negra. Então a coluna foi nesse sentido. Lá está ainda a minha coluna, né? Para quem quiser acessar ainda, enquanto não cai, enquanto não é derrubada, a minha coluna está no causaoperária.org. Assumo a responsabilidade, caso queiram derrubar a coluna, derrubam a minha coluna, não o site Causa Operária de Conjunto. O negócio está totalmente fora do controle, mas enfim, o interessante é que Bruna Breslaz não quer nem o direito de retratação, não quer o direito de resposta em nosso site, quer somente que eu responda criminalmente pelos crimes de injúria e difamação, né? E as penas respectivas somadas, elas chegam a quase 9 anos, considerado o agravante o triplo agravante do crime ser praticado em redes sociais. Quer dizer, se você tem uma opinião como essa e você fala isso cara a cara com a pessoa, é uma coisa. Se você tem o YouTube, um canal, uma imprensa que divulga isso daí, o crime entre aspas aí, o crime de opinião entre aspas aí, é triplicado. É interessante que o processo chega na mesma altura em que nós já tivemos do PCO já tivemos as nossas redes sociais derrubadas por um ato de ofício do senhor Alexandre de Moraes, do STF, como todos aqui sabem. E agora, não só o STF procura derrubar e perseguir a causa operária, como também integrantes da própria esquerda buscam aí censurar um dos coordenadores do coletivo de negros, João Cândido, do PCO, em razão da nossa política de denúncia, né, que é preciso ser feita de todos aqueles pelegos, pelegos, né, são os pelegos do movimento negro. O que é o negro de alma branca? O negro de alma branca é o pelego do movimento negro, né, aquele que diz que defende uma causa, mas na verdade está a serviço de outra. Eu coloco isso na minha coluna, inclusive falo que ela joga no outro time. E é engraçado que a petição inicial, que deveria ser um documento jurídico, ela adquire um documento político. Ela fala que está certo o que ela fez e que a minha crítica está desarrazoada. Muito pelo contrário, ela é crítica racista. Eu teria que ver porque seria racismo chamá-la de negra de alma branca, negra da Casa Grande. Enfim, o companheiro Caio Túlio redigiu uma matéria para o nosso jornal impresso, do jornal Causa Operária. Poderia colocar outros pontos a respeito desse debate aí. E queria que você comentasse um pouco, Caio, do que você viu, né? Você chegou a ler a petição inicial. O processo agora vai para... Agora eu vou ter que ir para uma audiência de conciliação. É uma coisa interessante até, que eu quero ver qual que é a postura da juíza ou do juiz ao ver eu sentado lá acusado de injúria, né, de racismo, e ter um negão. E agora, como é que fica, né? Para que serve essa lei efetivamente, Caio? Exatamente. Destacar que ela acusa, né, de calúnia, de injúria e difamação, e agravado por racismo, né? E ela acusa o companheiro Juliano de ter realizado aí uma prática de racismo, que eu considero que, inclusive, o coletivo de negros vai se posicionar sem dúvida, e eu acho que a gente poderia até fazer o contrário, né? Acionar ela judicialmente. Como que ela acusa o coordenador do coletivo de negros, João Cândido, né? Coletivo de luta dos negros,
de prática de racismo contra ela, que é uma coisa totalmente absurda. Outra coisa que a gente tem que destacar, né, como o companheiro falou, foi feita uma crítica política, né? Então, por exemplo, segundo essa concepção, você não poderia criticar politicamente ninguém, né? Porque senão se você criticar o Bolsonaro, por exemplo, vai processar você por calúnia e difamação, né? E o Bolsonaro é bastante criticado aí, né? Bom, e também outra coisa que eu para destacar, né? Essa, esse tipo de ação que está crescendo extraordinariamente no país, né? De você procurar processar pessoas por falarem coisas, inclusive com turbinado aí pelas últimas decisões do STF, né? Equiparando aí. Aí tem a questão da homofobia, que se equiparou ao racismo, né? E tudo mais. É bom, a base desses processos é uma lei de 1940, né? Na ditadura lá do, na ditadura lá do Dutra, né? E que são os crimes contra a honra de uma pessoa, que já é uma coisa assim profundamente subjetivo. O que seria crimes contra a honra? O que seria a honra, né? Teria que destacar isso daí. É uma legislação totalmente arbitrária, absurda, sem sentido num regime minimamente democrático. E é um atentado contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de crítica, né? Totalmente despropositado. Agora, outra coisa que chama atenção também é o seguinte: isso daí, esse tipo de atitude, é uma atitude repressiva, né? Jogando o Estado racista, né? O pessoal mesmo fala que o Estado brasileiro é racista, né? Não fala isso daí, todo mundo fala, a esquerda pequeno burguesa fala, etc. e tal. Bom, mas essa atitude aí é jogar o Estado racista contra um negro e contra uma pessoa que está se dedicando há décadas a organizar a população negra, a lutar pelos direitos democráticos, né? Então, por exemplo, se ela tem uma diferença com a nossa posição, publica a posição dela. Qual que é a posição dela ao se aliar com FHC e com o MBL? Que todo mundo já também falou que o MBL é uma organização de tipo fascista, né? Ou seja, racista também, né? E eles deram demonstrações de várias vezes, né, de perseguição de professor, de um monte de coisa, né, que eles realizaram de perseguição, inclusive, a setores do próprio movimento negro, a figuras históricas como Zumbi dos Palmares. Bom, então essa ação aí, essa atitude, uma atitude repressiva de jogar o Estado que as pessoas dizem, né, inclusive na esquerda, não sou eu que estou dizendo, mas é a própria esquerda de conjunto que diz que o Estado brasileiro ele é racista, né? Que o racismo, tem gente que fala assim, o racismo é estrutural, né? Que a gente vai debater esse tema aí algum dia aqui no programa, mas as pessoas têm essa compreensão. Bom, ela está jogando o Estado contra um negro, né? Uma pessoa, um militante, um dirigente, uma pessoa que organiza um coletivo de negros para ser jogado na cadeia, né? Então né, tem que destacar esse fato. Eu acho que isso daí é uma coisa assim extremamente negativa uma pessoa fazer isso, né? Então eu acho que toda a esquerda e e principalmente todo o movimento negro teria que se posicionar sobre esse problema. É normal que uma crítica política seja resolvida, ou seja, respondida, né, com a PM. Nós vamos falar aqui da PM já, e nós vamos falar também do sistema judiciário
E carcerário, que é para onde a Bruna Brelas quer mandar aí o companheiro Juliano Lopes, né? Se depender dela, né? Pelo menos pela petição inicial. Bom, só queria destacar, então, esses pontos, né? É uma política repressiva reacionária, né? O debate político deve ser discutido, né? Não tem nada, é absurdo a acusação de racismo, não tem nada de racismo. E quando a gente fala negro de alma branca, por que seria racismo? Alguém teria que explicar isso aí. Por que isso daí seria racismo? Né? É uma coisa que não tem sentido. E como explica a matéria, quando você diz que a pessoa é negra de alma branca, é que ela é como o Juliano falou, é a ideia do pelego no movimento sindical. Quer dizer, é a pessoa que participa de um grupo, mas está a serviço de outro grupo, dos inimigos daquele grupo. Né? Não tem nenhuma conotação de depreciação racial. E a matéria toda, pelo contrário, tem nenhuma conotação de depreciação racial, e sim de depreciação política, né? Pela política que ela exerce, pela política que ela realiza, e que a gente condena essa política, evidentemente, aí critica, né? E expõe a nossa política. Então, é preciso acabar com essa tendência geral de querer resolver a crítica política por meio do Estado capitalista, racista, como as pessoas dizem, né? E querer resolver tudo com a PM, né? Você vê que é uma esquerda carcerária, quer mandar todo mundo para a cadeia, e a cadeia já tá cheia de desgraçados lá dentro da cadeia, né? E tem setores da esquerda que quer mandar mais gente para a cadeia. Então, eu acho que toda a esquerda tem que se posicionar, e o movimento negro tem que se posicionar sobre esse caso específico, e nós vamos fazer uma campanha denunciando isso daí, porque isso aqui é muito importante, né? Já chega de cadeia para a população negra. Vou devolver para o Juliano. Exatamente. Esse é o problema, né, colocado aí. Chama a atenção que toda essa política a política da censura, né, ela visa especialmente a esconder a realidade social que vive o povo negro. Quer dizer, você, através da censura, você inclusive esconde o que de fato está acontecendo na sociedade. Você passa um verniz de que está tudo bem, já que lá pelas tantas um direitista me chamou de afrodescendente. E o mesmo valeria aqui, porque você não pode chamar ela de negra de alma branca, porque você vai estar denunciando aí que existe um setor social, que essa que é a realidade do que aconteceu recentemente, do movimento negro pequeno burguês, que tá com a barriga cheia, você entendeu? Tá tudo garantido aí, café da manhã, almoço, certa estabilidade dentro do regime, dentro da imprensa capitalista, e que eles aí não podem ser tocados de maneira alguma. O mais escandaloso, inclusive, é que parte da presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes, que promoveu aí final dos anos 70 manifestações gigantescas em defesa do direito à expressão, que teve aí material confiscado pela ditadura militar, que teve militantes aí que foram reprimidos, assassinados pela ditadura, que justamente defendia a censura, né, da expressão da opinião. Ela quer a censura, inclusive, física. O que é a prisão? A prisão é a censura física. Ela quer viver atrás das grades, quer que eu seja o próximo número do sistema penitenciário que já acumula aí 1 milhão de pessoas que cá entre nós. Vou falar para vocês, eu não defendo a prisão de nenhuma dessas 1 milhão de almas aí. Convido a quem tiver a oportunidade a visitar uma cadeia, né, qualquer delas. Pode ser a privatizada, lá de Minas Gerais, pode ser a pública, pode ser a segurança. Convido a vocês visitarem essas cadeias aí e depois vocês tirarem as suas próprias conclusões sobre a questão do crime, do Código Penal. Porque uma coisa é a seguinte, o que acontece com o PCO do STF, ele está falando em ameaça à instituição democrática, etc, 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 blá, 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 do STF aí, que a gente defende a eleição dos juízes, o fim das cortes superiores, né, como política democrática, já que é o único poder não eleito. Mas a gente poderia ir um pouquinho além. Eu, particularmente, não defendo nenhum desse tipo de juiz de execução penal. Não sou favorável a mandar ninguém para a cadeia por motivo nenhum, assim, tal como está colocado. Quer dizer,
Eles apresentam os detentos aí todos como grandes e perigosos marginais que devem ficar presos lá. Mesmo que não tenha processo nenhum, mesmo que não tenha prova alguma, nós estamos com mais de 40%, acho que se brincar tem mais de 50% de detentos provisórios que cumprem a pena, mesmo que tenham recurso a ser julgado por instâncias superiores, por segunda instância, e lá estão. Eu não sei dizer, e olha que eu acompanho de perto isso daí, não sei quantas pessoas estão presas no sistema brasileiro penal que não cometeram crime algum, foram jogadas lá por confusão, foram jogadas lá porque não tem ninguém por elas, não tem nenhuma personalidade maravilhosa que nem a Bruna Breslaz para falar nada em defesa delas aí. Estão presos lá sem ter cometido crime algum. Conheci gente que morreu lá dentro. Defendi gente que morreu depois que eu soltei, que eu defendi o cara para sair da cadeia e o cara acabou morrendo fora da cadeia, estava mais seguro lá dentro que a situação social do cara fora da cadeia. Veja vocês a situação desse contingente penitenciário brasileiro. E aí, eis que você é surpreendido por um processo como esse, que é escandaloso, concordo, companheiro Caio, a gente discutiu já na reunião do coletivo, de tirar uma campanha contra essa postura totalmente escandalosa e reacionária, né? Abertamente reacionária, de você acionar o Poder Judiciário para levar alguém do movimento negro para a cadeia. Nem nos meus piores pesadelos imaginaria que isso fosse acontecer comigo, mas aí está. Eu já até discuti em outras oportunidades de a gente fazer, já que quer tanto, né? O pessoal gosta tanto de uma cadeia e tudo, fazer um pequeno tour lá onde você pode entrar, inclusive, né? Tem gente que, se você não tiver parente lá dentro, inclusive, você não consegue entrar em cadeia nenhuma, porque também você vai acabar descobrindo coisas meio desagradáveis sobre o sistema penitenciário. Advogado entra em sistema prisional com determinadas notificações. Uma delas é que você não deve falar como funciona ali dentro. Aqui, inclusive, eu queria deixar de público nosso apoio ao juiz de execução penal, o Valoar, de execução penal do Amazonas, que foi um juiz que tentou colocar em prática o que defende a lei de execução penal com relação ao tamanho das celas, com relação à alimentação dos presos, com relação ao auxílio que os familiares dos presos devem ter. E em razão dele ter feito isso daí, ou seja, colocado em prática o que a lei de execução penal determina para o cumprimento de uma pena, está sendo perseguido aí pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo inclusive sofrido processos disciplinares e administrativos aí, só porque ele acha, né, olha que coisa escandalosa, ele acha que uma cela não pode ter uma cela que cabe 5 pessoas, ter 40 pessoas. Então, ele precisa ser perseguida administrativamente. Existe uma outra juíza, salvo engano, a Kenaric, aqui de São Paulo também, que soltou alguns presos recentemente, aí, alguns anos atrás, algumas dezenas de presos, e também foi perseguida também pelo TJ de São Paulo, claro, Tribunal de Justiça super democrático. Por isso também a gente defende a eleição do juiz, e não é de agora a política do PCO. Inclusive, em especial, essa política do partido, em especial ao que aconteceu, ao que acontece à população negra, pobre brasileira, que está sendo encarcerada em massa. A gente fala das chacinas, que nessa questão do Rio de Janeiro, São Paulo e outras que aconteceram no último período. Mas aqueles que não foram mortos pela polícia são jogados nesses depósitos humanos aí. Eu acho assim, se você defender esse processo criminal para qualquer pessoa que seja, você está distante de uma posição democrática, não digo nem revolucionária, mas minimamente democrática. Isso daí, eu peguei processo que não tinha prova nenhuma com relação ao crime cometido pelo cidadão, que o juiz cochilou na frente de todo mundo. Eu como estagiário do defensor público, nem vou citar nome nenhum, porque vai todo mundo preso amanhã ou depois. Lá no tribunal do júri de Taguatinga, o defensor recebeu o processo 5 minutos antes da audiência. O processo do rapaz não tinha prova nenhuma, não tinha nada que levasse à conclusão de que ele fosse o autor do crime. E lá pelas tantas, um caos, né? Lá pelas tantas, saiu a sentença, o cara pegou 22 anos de cadeia na Papuda e acabou a audiência, o desembargador correu
promotor de justiça. Promotor também é outra personalidade adorada. O pessoal gosta muito de promotor, né? Assim como de juiz. Mas, enfim, não vou falar muita coisa. O promotor foi para um canto, o juiz foi para o outro, e o promotor e o juiz eles têm uma relação, porque eles trabalham no mesmo local anos a fio em conjunto. O defensor foi para um outro local e o réu, agora sentenciado, ficou em pé. Lá pelas tantas ele andou algemado, né? Já escoltado por 4 policiais militares e procurou saber o que tinha acontecido. Aí os policiais militares falaram assim, bom, você foi condenado. Aí ele falou, não, quero ouvir da defesa. Aí veio falar comigo que foi o que sobrou da defesa dele, o estagiário. Perguntou o que aconteceu. Eu falei, não, você foi sentenciado a pegar 22 anos de cana, talvez um terço da pena, 7 anos, alguma coisa aí, para você poder conseguir alguma liberdade. Pois o cara caiu em prantos lá. E aí o cara começou a chorar e brigar porque não queria ser preso. Aí os policiais começaram a ameaçar que aquela resistência à prisão dele ali, dentro do fórum, poderia aumentar a pena dele, etc, etc, e por aí vai. Essa é a realidade do sistema prisional brasileiro, que a esquerda, agora chave de cadeia, tanto defende através do Xandão, né? Alexandre de Moraes, depois da perseguição contra os bolsonaristas, ganhou o apelido carinhoso de Xandão da esquerda. Aí o que deu essa brincadeira... Essa brincadeira 190 da esquerda? Deu que nós do PCO estamos aí com nossas redes sociais, todas elas censuradas, e deu que também eu agora respondo criminalmente um processo por injúria e difamação. Não colou muito bem a questão do racismo que ela colocou na petição inicial dela, porque ia ficar estranho, né? Alguém haverá de ter chamado a atenção dela que eu sou negro, mas enfim, fica aqui a nossa denúncia e eu vou esclarecer, né? Vou escurecer o debate, não é assim? Se eu esclarecer deve ser racismo também. Vou escurecer o debate, vai que eu falar esclarecer, sofro mais uma pena. E vou citar, por que não, Solano Trindade. Se Solano Trindade estivesse vivo hoje e outros poetas aí que estiveram, né? Uma vinculação intensa com o movimento negro, com a luta real do negro, eu imagino que ele teria coisas interessantes a falar sobre os acontecimentos atuais. E é um poema que já falei aqui, 300 vezes nesse programa, eu vou falar de novo. Falei em homenagem ao Sérgio Camargo, né? O capataz lá da Fundação Zumbi dos Palmares. Falei em homenagem ao Fernando Holliday e agora vou falar em homenagem a Bruna Breslaz. Pois bem, diz assim Solano Trindade, né? Que também não era trouxa. Negros que escravizam e vendem negros na África não são meus irmãos. Negros senhores na América a serviço do capital não são meus irmãos. Negros opressores em qualquer parte do mundo não são meus irmãos. Só os negros oprimidos e escravizados em luta por liberdade são meus irmãos. Para este, tem um poema grande como o Nilo. Veja que espetáculo que é essa poesia, que nem precisa de um texto teórico, político sobre a questão do negro de alma branca. Solano Trindade coloca de uma maneira espetacular qual que é o problema deste negro a serviço dos senhores. Produção, eu pedi para que vocês separassem uma foto espetacular de um filme que eu gosto muito do Tarantino. Tá aí o Django Livre. Esse é o Senhor de Escravos, né? Leonardo DiCaprio, ao centro da foto, e à sua direita está ninguém mais, ninguém menos que Samuel L. Jackson, que para mim é um dos atores mais espetaculares aí, de Hollywood. E nesse filme aí ele interpreta justamente o negro da casa, né? O negro de alma branca. Ele inclusive, ele fala em terceira pessoa. Quando o DiCaprio está doente, ele fala: mas nós estamos doentes? Assim, ele incorpora a personalidade do senhor de escravos, o Django, que é o Jamie Foxx, se não estiver enganado. Jamie Foxx é o Django Livre, né? O nome do filme é o Django Livre. E o Jamie Foxx, o Django tem uma raiva gigantesca do Samuel Jackson por conta dessas posturas dele de capanga, de pau mandado, né, do DiCaprio. E eu na própria coluna eu tinha colocado a questão, esse problema, que é o seguinte: esse personagem que está retratado no filme, ele existe de fato. E na luta do negro é muito comum o senhor de escravos
ele ter lá o seu intermediário entre ele e os escravos, né? E como intermediário, ele tá mais, aí, ó, esse aí é o fim do do Samuel Jackson no filme, companheiros, no filme, não sou eu, não é a causa operária, é o senhor Tarantino. Então, se quiserem processar, processem o Tarantino. Se vocês encontrarem ele nos Estados Unidos, local que vocês vão muito, inclusive a esquerda do pequeno burguês. Mas enfim, ele, o Django Livre, ele fica puto com o Samuel Jackson por conta dessa postura de capanga dele no filme. E no final ele dá um tiro num joelho, depois dá um tiro no outro joelho do Samuel Jackson e depois explode a casa do senhor de escravos com o próprio Samuel Jackson lá dentro. Finalmente ele era dali de dentro, né? O senhor é o negro da casa, né? Ele é ao contrário dos outros escravos que inclusive tem várias cenas de tortura contra os escravos aí neste filme. Ele tinha aquela vida mais bem. Não era o senhor de escravos, mas ele comia os farelos que caía da mesa do patrão, da mesa do senhor de escravos. Ele tinha aquela vida dentro da casa, né? Maltratado a si mesmo, mas ele era um capacho ali, estava a serviço, finalmente, dos interesses do dono de escravos. Então, essa é a nossa posição política com relação a Bruna Breslaz, mas com relação a uma série de outras personalidades do movimento negro. Basta vocês lerem as nossas posições sobre, por exemplo, a coalizão negra por direitos. Não sei se vocês notaram que essa coalizão deu uma sumida um pouco do cenário, né? Eu não vou nem falar que eles estão, que eu acho que eles estão aprontando, porque a minha opinião pode ser crime. Mas eles estiveram ativamente em todo esse processo de a coalizão negra por direitos, né? Ou os negros e negras que dela participam, estiveram aí ativamente em todo esse processo de transformar, de levar adiante a política da Frente Ampla, de dissolver as manifestações de esquerda, para colocar dentro delas gente da direita, golpista. Eles estiveram encabeçando todas essas os problemas que todos nós tivemos aí com relação à defesa aberta da candidatura e eleição do ex-presidente da República Lula para essas eleições agora, enfim, e esconderam tudo isso daí, para isso que eu acho que esse que é o problema central a ser discutido, e esconderam tudo isso com a política identitária, com a política do combate ao racismo subjetivo, né? A manifestação supostamente racista. Caiu que a censura, como ela é arbitrária, cai na caçapa de qualquer pessoa, né? Finalmente agora caiu na nossa, através da STF e também através do próprio processo movido aí por Bruna Breslaz. Vamos tirar uma campanha em conjunto com a campanha contra a censura dos canais do Partido da Causa Operária. A gente acredita que nada disso é gratuito, que nada disso é um acidente de percurso, mas que é um problema político central diante de um processo eleitoral que se aproxima da terceira fase, da terceira cena do golpe de Estado, né? Temos dito isso em nossa análise política, da qual a participação do partido, da militância partidária, de toda essa fusarca que a gente apronta, manifestações, conferências, protestos e atos, é uma participação muito importante e até mesmo definitiva dos rumos políticos que o golpe de Estado pode ter a partir deste momento. Então, tem que ser encarado nesse ponto, nesse marco, esse problema da censura ao partido e também a própria censura, né, ou a perseguição aos dirigentes do coletivo de negros João Cândido. Mais alguma coisa ainda, Caio, sobre esse problema? Não, só destacar que você vê que é uma... ela mesma se envergonha da posição dela, porque na crítica que foi feita na matéria, nós estamos explicando como é uma política vergonhosa. E é vergonhosa mesmo, tanto que ela considera que a política dela, descrita na matéria, é difamação, né? Quer dizer, ela em vez de ela defender, ela mesmo confirma que é uma coisa vergonhosa. E outra coisa que eu vi a gente vê o cinismo, né? Que tem no negócio. Tem no Twitter lá, aí a presidenta da Uni, Bruna Breslaz, né? Ela publicou uma foto lá numa universidade, exaltando as cotas nas universidades. Tem uma faixa lá, né? Bolsonaro racista.
por uma educação antirracista e tal. Bom, mas enquanto a pessoa publica isso daí, ela processa, né, um dirigente e um militante do movimento negro quer mandar o pessoal para cadeia. Quer dizer, mostra o caráter, o cinismo, né, da política. E eu acho que, como o companheiro Juliano falou, né, tem toda uma pressão da terceira via contra o nosso partido, né? Primeiro a gente viu aí no caso do STF e outros casos que vão aparecendo, né, para calar a voz do PCO, que é o único partido que vem denunciando a terceira via, assim como o bolsonarismo, colocando a posição de defesa da candidatura Lula, de unidade da esquerda em torno dessa candidatura, como um meio de mobilizar, né? A terceira via, que inclusive foi impedida por nós, em parte, né, em certa medida, de adentrar nos atos fora Bolsonaro para fazer daqueles atos um palanque eleitoral para a terceira via, né? A operação política deles não deu certo, em parte, né? Pela nossa crítica, pela nossa atuação do PCO, principalmente, uma vez que parte da esquerda já estava, né, inclusive chamando a terceira via para participar, não só que o pessoal estava chamando. Então, é um ataque absurdo, antidemocrático, mas que serve a interesses, né, da própria política da burguesia hoje. Então, só destacar isso daí, né, e mostrar e falar que é preciso reagir e vamos fazer uma campanha em defesa do companheiro Juliano Lopes contra essa atitude, né, de jogar a repressão, o Estado, né, o aparelho repressivo do Estado contra as organizações de esquerda, contra as organizações do movimento negro, contra os dirigentes do movimento negro, contra os dirigentes de esquerda, como um meio de calar, né, a crítica que essas organizações realizam. Então, nós vamos discutir isso daí, tem que chamar todo mundo a se mobilizar e a se posicionar sobre esse problema central, né, que é esse tipo de atitude de contar aí com o Estado capitalista para calar as organizações e os representantes da esquerda e do movimento negro. Então, nós vamos debater na reunião do coletivo João Cândido. Já convido todo mundo a participar, que é todo sábado, às 14 horas. Você pode achar lá no Facebook do coletivo João Cândido, para você ficar informado do que a gente vai discutir e da nossa programação. E todo sábado a gente faz essa reunião importante para discutir, e nós vamos discutir agora esse caso exemplar, né? Sobre a liberdade de expressão e sobre um tipo de repressão política que acontece no país. Bom, vou devolver aqui para o companheiro Juliano, acho que a gente está chegando aqui no horário, né? Isso. Mas... É isso aí, eu queria deixar aqui um abraço a todos os companheiros que estão aqui no chat, bastante gente. Boa noite, Lu Verdão, palmeirense, Marcel Santos, Stefânia Robustelli, boa noite. Chegamos aos 2.000 inscritos hoje? Chegamos aos 2.000 inscritos. Para nós não tem problema, mas não vamos começar, nós não vamos parar e vamos chegar de novo aos 120 mil inscritos aí. 120 mil delinquentes que compartilharam a nossa posição política, hein? Vocês estão compartilhando a nossa posição política. Olha o crime de opinião. Companheiro Jesus, outro palmeirense, tá cheio de palmeirenses no chat. Rodrigo Antunes, boa noite, camarada. Agradeço. Aqui a gente recebe muito bem a solidariedade a nós e ao PCO. Carlos Enchimia, boa noite, companheiro. Monique FC, boa noite. Rosângela RS, boa noite. João Galvão, boa noite. Fala viva a liberdade. Companheiro Erivelto Costa, boa noite, camarada. Cifa, boa noite. LC29, boa noite. Luciana Barros, que mais? Igor Teodoro, boa noite, companheiros. Natália Araújo, Daúde Zaparoli, boa noite, camaradas. Vejam bem, vocês que querem se expressar e querem ajudar a nossa expressão,
A Expressão também impressa. Convido vocês a adquirir a revista do coletivo João Cândido. Mande um e-mail para joaocândido.pco@gmail.com. Olha esta última edição que espetaculou. O João Cândido pco@gmail.com também é o Pix para você comprar e adquirir a sua revista por apenas R$20. Mande lá o Pix, o seu endereço, e a gente envia para a sua casa. Se você mandar um Pix de R$40, nós encaminharemos para a sua residência as 3 últimas edições da revista João Cândido, e você terá em suas mãos opiniões altamente censuráveis pela esquerda pequena burguesa, e nem falar da direita golpista que comanda o regime. Me lembrei aqui, rapidamente, produção, que falando em racismo, né, eu lembro que tinha luta, não sei se é do Ali contra o Joe Frazier, que ele chamava o Muhammad Ali chamando o Joe Frazier, não sou eu. Chamava ele de macaquinho do regime, macaquinho gorila do... Como é que é? Gorila dos racistas, porque ainda naquela altura, negro não é tudo igual, né? Como se falava naquela época. O Muhammad Ali estava ganhando todo mundo e tal, e o regime norte-americano, assim, o FBI, treinavam lá os seus lutadores, também negros, para poder derrubar o Muhammad Ali, e um deles era Joe Frazier, se não estiver enganado. Né? Então, durante as lutas, o Muhammad Ali ficava provocando o Joe Frazier, chamando ele de gorila dos racistas, macaco dos patrões. Não só ele provocando, né? E ele ficava puto mesmo, e ele ficava nervoso e apanhava. E o Muhammad Ali levava aquela luta altamente inteligente e habilidosa. E derrubou muita gente, assim, não foi só o Frazier, não. Foram vários os negros encomendados pelo imperialismo para derrubar o Ali, e eles não conseguiram, né? Também censuraram o Ali dos rings. O Muhammad Ali ficou impedido de lutar nos Estados Unidos, teve que lutar na África. E vários exemplos aí tem dessa luta política do negro revolucionário contra o negro pelego. Mas, enfim, bola para frente. Vou me despedindo aqui da nossa... Tá aí uma foto espetacular. Ali é o Frazier, se não estiver enganado, escapando, e o Muhammad Ali escapando de um cruzado de esquerda. E aí está o símbolo da coalizão negra por dinheiro. Não sou eu que coloquei isso ali também, não sei quem colocou. Simplesmente colocaram aí. Mas, enfim, é isso. Eu queria convidar os companheiros que aí estão, aqui na Causa Operária TV Livre, a aí permanecerem e acompanharem logo aqui em seguida, dentro de alguns minutos, o resumo de dia apresentado pelo companheiro Antônio Carlos, que trata também resumo dos acontecimentos atuais, a política do partido para os próximos dias até. Nós estamos aí, acabamos de sair de uma conferência pela liberdade de expressão, com vários representantes dos mais variados locais do país, que vieram aqui protestar, né? Uma conferência que virou um ato, na verdade, em defesa da liberdade de expressão. E deixo aqui meu abraço e boa noite a todos os companheiros aqui do canal, e passo a palavra para o Caio, deixar aí também o seu abraço e boa noite aos companheiros aqui do chat. Boa noite aos companheiros, boa noite aqui o companheiro Juliano Lopes, o companheiro da produção, tá aqui do companheiro Gabriel, os companheiros que acompanharam, os que vão assistir depois, e daqui a pouquinho vocês vão acompanhar aí o resumo do dia, e na próxima quinta-feira a gente volta aqui com o programa Tição, programa de Preto, denunciando e debatendo mais os temas relacionados à luta do povo negro. Até lá, e um abraço. E tem coisa, hein, Caio? Porque a gente tem que abordar mais coisa aqui. O Nelson Piquet... O Nelson Piquet? Ah, não, o Fittipaldi. Acho que os dois foram pro banco dos réus aí, porque falou... Nelson Piquet eu conheci presencialmente. Eu fui ver o Fusca dele, ele tem um Fusca turbinado lá em Brasília, eu conheci de perto. E agora está no banco dos réus. O Fittipaldi está no banco dos réus. Tem muita gente no banco dos réus porque falou, deixou de falar tal coisa. E nós temos a opinião de que a pessoa deve falar o que ela bem entende, o que ela pensa. Falar opinião não é crime. Então é isso. Não, só em 2021 foram mais de 13 mil processos só de injúria racial e coisas do tipo. Quer dizer, pessoas que falaram coisas que estão sendo processadas. Aí, em 2021, 13 mil pessoas responderam pelo crime de opinião. E agora é a nossa vez. Vamos lá então, produção.
Uma ótima noite, um bom resto de semana para vocês. Adquiram aí a revista, ó, vocês estão aí falando, não me solidarizo com o Juliano, não sei o quê, com o coletivo, com o PCO. Aqui, ó, adquira a revista, que aí vocês dão uma força legal para a gente aqui. Tem várias câmeras, eu estou perdido. Boa noite, até mais, produção, valeu.